Tiago capítulo 4, dos versos 13 ao 17, assim diz a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparecem por um pouco de tempo, depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, veremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Amém. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Me coloco somente como instrumento de Deus pela graça e misericórdia dele. Amém? Amém. E, como já foi dito, né, o pastor aqui comentou, eu gosto de escrever, eu costumo escrever, eu me atrevo a escrever. E geralmente as mensagens ministradas na igreja, eu costumo transformá-las em textos que, pela graça de Deus, têm sido publicados no Jornal Batista, o jornal da nossa convenção. E não é comum, eu acho que eu me lembro perfeitamente de uma vez, mas talvez tenha acontecido 2 vezes. Não é comum os textos se transformarem em mensagem, mas isso já aconteceu, e é o caso da reflexão dessa noite. Na última edição do Jornal Batista, de 2024, foi publicado um artigo com o título: A incerteza do futuro está condicionada à certeza do controle de Deus. E esse texto, ele é baseado na perícope, no trecho aqui de Tiago, no capítulo 4, dos versos 13 ao 17, que nós acabamos de ler. E esse texto nos conduz à reflexão justamente de um futuro que é incerto, e a única certeza que nós podemos ter é que Deus está sempre no controle. E nesta noite nós somos convidados a meditar acerca das palavras, das verdades e ensinamentos apresentados pelo irmão do Senhor Jesus, Tiago. E é comum, no período de um ano, em que um ano se finda e outro que se inicia, e apesar de nós já estarmos no 3º domingo do ano, 19 de janeiro de 2025, o ano não está começando, certo? E é comum nós iniciarmos o ano fazendo planos, elaborando projetos, traçando metas e objetivos. E esta é uma prática comum, importante e legítima. E o próprio Senhor Jesus, ele nos alerta quanto à importância do planejamento. E as palavras do Senhor Jesus registradas pelo evangelista Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 ao 30, o Senhor Jesus, ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O Senhor Jesus, neste texto, nos alerta quanto à necessidade do planejamento. Pois quando algo é iniciado sem os devidos cuidados, sem os devidos cálculos, sem ser analisado o passo a passo de um projeto, nós corremos o risco de não concluir o planejado e ainda sermos motivo de zombaria daqueles que veem a nossa desorganização. Portanto, nós precisamos planejar nossos alvos com zelo e análise profunda. Porém, a passagem de
estivesse falando para um grupo bem específico, provavelmente homens de negócios, comerciantes, negociantes, pessoas abastadas, ou pelo menos relativamente pessoas de uma boa condição, apesar de ele falar para esse grupo específico, ele direcionar essa palavra para esse grupo, essa palavra, ela também, ela pode se aplicar, ela se aplica a um grupo de uma forma geral, inclusive para cada um de nós. E nós somos convidados a extrair algumas lições desta perícope, desta passagem, de acordo com os pontos destacados no artigo que eu citei inicialmente, anteriormente. E a primeira lição que nós podemos extrair de Tiago 4, do 13 ao 17, é que é de um planejamento autoconfiante. E no versículo 13 do capítulo 4 diz: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Observamos aqui planejadores autoconfiantes que decidem aonde e quando irão, quanto tempo permanecerão e que têm a certeza absoluta da obtenção de lucro. Meus irmãos, a autoconfiança é decepcionante. Nós traçamos metas, alvos de maneira exata, tudo baseado na nossa capacidade e poder. E aí, o que acontece? Simplesmente, geralmente, não acontece. Porque não temos a capacidade e poder suficientes para fazer acontecer. O pecado dessas pessoas, a quem Tiago se dirige, não era o fato de planejar o futuro. A gente lê o que eles dizem. Iremos para tal cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O pecado deles não era o planejamento, mas não incluir Deus nos seus planos. Não se colocar na dependência de Deus. O pecado daquelas pessoas a quem Tiago fala, se dirige, foi a autoconfiança. Achavam que podiam fazer, que poderiam, por suas capacidades e força. Precisamos evitar de não cair no erro de um planejamento autoconfiante, sem levar em conta que a nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida depende de Deus, está nas mãos de Deus, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá força. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, a palavra de Deus fala: não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Amém? Então, nada de um planejamento autoconfiante. Ou seja, um planejamento baseado na minha força, na minha capacidade. Não, mas em Deus, que é dele que vem a nossa capacidade, a nossa força. Amém? Amém. E uma outra lição que nós também podemos extrair desse texto de Tiago 4, 13 ao 17 é a incerteza do futuro. O versículo 14, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Foi forte, eu não esperava que fosse assim. E logo desaparece. Tiago aqui, ele enfatiza a incerteza do amanhã. Tiago aqui enfatiza a brevidade da vida. Ao fazer planos baseados na autoconfiança, as pessoas deixam de reconhecer um fato fundamental: a incerteza do futuro e a fragilidade da vida.
Somente a este plano em que vivemos se deixa de reconhecer este fato fundamental. A vida, preste atenção, é passageira. A vida é transitória, é efêmera. No Salmo 39, versículo 5, o salmista diz: deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Não passa de um sopro. Irmãos, tantas coisas acontecem de forma imprevista e terminam por obstruir, impedir os nossos projetos. Pense bem, você projeta, você planeja, você sonha, você traça metas e alvos. Aí vem uma enfermidade, aí vem uma crise financeira, aí vem o desemprego. Aí pode vir uma crise em uma proporção mais abrangente. Uma epidemia, um surto local, ou até mesmo uma pandemia, como nós vivemos há alguns anos atrás. E me diga quem não foi afetado pela pandemia no sentido de ter planos, projetos impedidos. Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá fazer. O fato é que nós não sabemos nada acerca do amanhã. Nós só temos a certeza da incerteza. Ele é incerto para nós. O amanhã é incerto. Mas tem outra coisa que a gente aprende com o texto. Uma outra lição extraída de Tiago 4, do 13 ao 17. É a certeza que nós podemos ter. Não só da incerteza, mas a certeza do controle de Deus. Que o versículo 15 fala: em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Neste versículo 15, nós aprendemos que precisamos sempre incluir, sempre concluir nos nossos planejamentos a frase: se o Senhor quiser, se Deus quiser. Irmãos, qualquer coisa que você planeje, até sair daqui para chegar na sua casa hoje, você precisa dizer: se o Senhor quiser, se Deus quiser. Agora nós precisamos aprender, precisamos sempre concluir os nossos projetos, os nossos planos com essa frase: se Deus quiser. Mas não como um clichê, não como um chavão, não como algo simplesmente costumeiro. Não, mas de forma refletida, pensada e sincera, crendo no controle de Deus, tendo a certeza que é Ele quem está à frente. É se Ele quiser, é de acordo com a vontade dEle. E eu digo: se Deus quiser, hoje eu e minha família retornaremos para o nosso lar, para a nossa casa. É se Deus quiser, meus irmãos. Pequenos, médios e grandes projetos. Deus está no controle dos nossos projetos e de nossas vidas. É de acordo com a vontade dEle. Não é simplesmente a minha vontade, o meu planejamento. Porque a incerteza do futuro está condicionada à certeza do controle de Deus. Se o Senhor quiser, deve ser um ponto no nosso planejamento. Planejamos, vamos pontuar, colocar aquele ponto. E o nosso ponto é: se Deus quiser. É Deus quem faz acontecer. É Deus quem realiza. É segundo a vontade dEle, a soberania dEle, de acordo com 1 João, a primeira
tem que ser a vontade de Deus. Amém? Amém. Uma outra lição extraída de Tiago 4, do 13 ao 17, é a centralização do eu. E no versículo 16, a palavra de Deus diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. No versículo 16, Tiago apresenta a raiz do fracasso. A raiz do fracasso, o orgulho, a arrogância. O fazer planos sem se colocar na dependência de Deus é o eu que ocupa o lugar central. Eu irei, eu farei, eu conquistarei, eu. Sem levar Deus em conta nos seus planos, nos seus projetos. É Deus quem deve ocupar a centralização, o lugar central nos nossos sonhos, nos nossos projetos, e não o nosso eu, cheio de um orgulho vazio, irmãos. Cheio de o nosso orgulho, é um orgulho sem fundamento. E mais, é de origem maligna. Tem origem maligna, como diz o texto de Tiago. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, nos alerta: nós podemos nos gloriar, podemos, mas todo aquele que se gloria, diz a palavra de Deus, gloria-se no Senhor. Todo aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, não no seu eu, não na sua força, não na sua capacidade. Amém? Amém. Então, nada de centralizar o nosso eu nos nossos projetos, mas centralizar Deus, aquele que realmente pode fazer acontecer. E uma outra lição extraída de Tiago 4, do 13 ao 17, é que os pecados de omissão, eles são tão danosos quanto os pecados de comissão. Comissão aqui com o significado do ato de cometer. Certo? E no versículo 17, a palavra de Deus fala: portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. A frase citada nesse versículo possivelmente era um ditado tradicional da época. E é provável que o irmão do Senhor Jesus, Tiago, ele tenha registrado esse ditado como um incentivo a que se faça o bem que ele acabara de falar, de apresentar. Não planejar o futuro sem se colocar na dependência de Deus. A omissão deste bem, Tiago diz aqui nessa passagem, no versículo 17, a omissão deste bem é um pecado. A partir do momento que é apresentado de forma clara, isso é muito complicado, irmãos. Isso é muito importante a gente saber. A partir do momento que é apresentado de forma clara o que se deve fazer, como se deve agir, a pessoa que sabe o que é certo e não faz, comete pecado. O pecado da omissão. Um pecado tão real quanto o pecado da comissão. Isto é, da ação. Da má ação. Da má ação. Irmãos, nós precisamos colocar em prática o que nós aprendemos da palavra de Deus. Estamos aqui, o texto está nos apresentando o bem, o correto, que é planejar, centralizando Deus, se colocando na dependência de Deus e não fazer um planejamento autoconfiante. Nós estamos aprendendo isso. E não fazer isso a partir do momento que a gente aprende, a gente passa a cometer o pecado da omissão. Mas tem muitas outras coisas que a gente aprende na palavra de Deus, que a gente precisa colocar em prática. E quando a gente não coloca, também a gente está cometendo o pecado da omissão, muitas vezes. Quando não, já dá má ação mesmo. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós sabemos
sabemos que nós pecamos por sentimento, quando a gente se ira, quando a gente deixa a mágoa tomar raiz no nosso coração, quando a gente tem raiva, quando a gente é tomado de inveja, nós pecamos por sentimento. Nós pecamos por pensamento. Isso aqui é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. Às vezes a gente pensa que a maior dificuldade que a gente enfrenta é quando a gente está no meio de pessoas que não conhecem Deus, escarnecedoras, com uma vida totalmente distante de Deus. É difícil esse ambiente? Mas a maior dificuldade que a gente enfrenta é aqui, pastora, com os pensamentos, os maus pensamentos que vêm à nossa mente. Porque quando a gente às vezes menos espera, a gente já embarcou nesses maus pensamentos. E aí nós devemos tomar cuidado, porque a nossa mente é o maior campo de batalha que nós enfrentamos. E aí nós pecamos também por pensamento. Mas também nós pecamos por olhar intencionalmente aquilo que nós não deveríamos olhar. Também pecamos por ouvir intencionalmente o que seria impróprio ouvir. Também pecamos por falar palavras torpes, por participar de fofocas, pecamos por proferir mentiras, pecamos também por falar. Nós pecamos por ação, quando agimos de forma errada, mau testemunho, enfim. Mas pecamos também por omissão. E é isso que Tiago chama a atenção da gente aqui nessa passagem. Nós pecamos também por omissão. Que iniciemos este ano de 2025 com planos não baseados na autoconfiança, mas reconhecendo a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro, mas crendo no total controle de Deus na história. Irmãos, as coisas não aconteceram do jeito que se esperava, mas Deus está no controle. Deus está sempre no controle. Precisamos também abstrair a nossa arrogância, fazendo o que devemos fazer, depender de Deus, pois a incerteza do futuro está condicionada à certeza do controle de Deus. Provérbios 16, versículo 1, o sábio diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, vem a resposta da boca. Ou seja, a última palavra é de Deus. Fazemos planos, mas a última palavra é de Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, não está nas mãos do homem o futuro, mas não compete ao homem dirigir os seus passos. Olha o que a palavra de Deus fala aqui nessa passagem. Não está nas nossas mãos o nosso futuro. O futuro é desconhecido. O futuro é incerto. O amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Falamos anteriormente, coisas nos pegam de surpresa, coisas nos pegam de assalto. O imprevisto acontece, é uma enfermidade, é o desemprego, é uma crise, é uma pandemia como nós vivemos anteriormente, alguns anos atrás. Coisas que vêm obstruir, impedir os nossos planos e projetos. Irmãos, não está nas nossas mãos o nosso futuro, mas o nosso futuro está condicionado ao controle de Deus. Precisamos descansar. O nosso coração ansioso, o nosso coração desesperado ante o futuro. Quantas vezes somos tomados pela ansiedade? O nosso coração entra em desespero pelas coisas que queremos e desejamos fazer. Existe um Deus melhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do Universo, o Deus Soberano que cuida de nós. Acalma o coração. Acalma o coração.
4, versículo 4, a palavra de Deus fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Não se viu, não se ouviu um Deus como esse, que trabalha em nosso favor. Precisamos descansar o nosso coração em Deus. Podemos e até devemos planejar, sonhar. Lembra? Não é pecado planejar. Não é isso que Tiago está combatendo. Não é o planejamento. Não é o projetar, o organizar. Não é isso que ele está combatendo. Até porque o próprio Senhor Jesus, ele fala que aquele que não se planeja não conclui, corre o risco de não concluir o que deseja e ainda ser motivo de zombaria. Então, o que Tiago ele nos ensina não é que é errado planejar, não, mas é o planejamento autoconfiante. Portanto, nós podemos e até devemos planejar e sonhar, mas é de Deus a palavra final. É de Deus a palavra final. É Ele quem faz acontecer. É Ele quem trabalha de maneira realmente eficaz para realizar. Devemos acalmar os nossos corações quanto ao futuro, quanto ao amanhã. Deus cuida demais, amém? Amém. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós, irmãos. Agora, lembremos que nem tudo que desejamos, que sonhamos, que traçamos como meta e alvo, acontecerá. Nem tudo. E não é às vezes porque a gente não centraliza Deus, mas justamente por centralizar Deus, não acontece. Você coloca Deus no centro, você planeja, mas Deus, Ele sabe. Deus tem um olhar além do nosso olhar. Porque a palavra de Deus fala em Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. É por isso, quando nós centralizamos Deus nos nossos planos, nos nossos projetos, também corre o risco de não acontecer. Por quê? Porque Ele tem pensamentos mais elevados que os nossos, pastor. E Ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E às vezes Ele não tem medo que aconteça. Precisamos sempre centralizar Deus. Não se frustre, não seja dominado pela tristeza, pela angústia, por seus planos de repente não darem certos, pois os pensamentos e caminhos do Senhor são mais elevados que os nossos pensamentos, que os nossos caminhos e que os nossos projetos. Há uma incerteza do futuro, mas há a certeza do controle de Deus. Por quê? Porque a incerteza do amanhã, a incerteza do futuro está condicionada à certeza do total, do pleno controle de Deus, do Todo-Poderoso, o que faz acontecer. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Aplique essa palavra, seu Santo Espírito, aplique essa palavra em nossos corações, que aprendamos a fazer os nossos projetos, os nossos planos, centralizando o nosso Deus. Nada de planejamento autoconfiante, mas fazer aquilo que nós aprendemos na palavra dele. Fazer este bem, para não estarmos cometendo o pecado da omissão. Amém? Deus abençoe.